É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, eu sou Minas Gerais. Referente ao clima, a região sudeste se destaca pelos climas subtropical úmido, tropical, tropical de altitude e litorâneo úmido. O clima subtropical úmido abrange a porção do Brasil localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, compreendendo o sul do estado de São Paulo. O clima tropical abrange parte dos estados de Minas e São Paulo. Já o clima tropical de altitude é comum nas áreas serranas do sudeste. O clima litorâneo úmido abrange praticamente todo o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Esse é o clima das áreas com altitude acima de 800 metros em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os verões são quentes e chuvosos e os invernos frios e secos. Pode ser visto no climograma a seguir, que mostra as médias de temperatura e pluviosidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. No inverno, as barras de chuva atingem um mínimo de cerca de 10 milímetros e no verão passam de 300 milímetros. Em comparação ao clima tropical, o tropical de altitude tem o mesmo comportamento pluviométrico, mas as médias anuais de temperatura são menores, ficando em torno dos 20 graus. No inverno, as temperaturas são bem mais baixas. A vegetação da região sudeste é muito diversificada, sendo constituída principalmente por Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ricos do mundo em biodiversidade. Para assegurar a proteção das remanescentes da Mata Atlântica, foram criadas várias organizações governamentais e não governamentais, chamadas ONGs. O Cerrado na região sudeste recobria grandes áreas do estado de Minas Gerais. Era no norte desse estado que também se encontrava a Caatinga, em decorrência do clima semiárido. Nas regiões de ocorrência da vegetação litorânea, destaca-se a cobertura vegetal das restingas e dos manguezais. O relevo da região sudeste é marcado pela variedade. Há planícies, planaltos, algumas depressões, mas é marcado principalmente pelas serras e cadeias montanhosas. Exemplo disso é a Serra do Espinhaço e da Mantiqueira. Este relevo favorece a geração de energia hidrelétrica, principal fonte de abastecimento energético do país. São, basicamente, 4 tipos de relevos que podem ser encontrados nessa região. A planície terra baixa costeira vai do litoral do Nordeste até o Rio Grande do Sul. É caracterizada por formar larguras variáveis, indo de grandes baixadas até estreitos. Essas características facilitam a formação de costas altas. Parte das praias do Sudeste está dentro dessa classificação. As serras e planaltos do Leste e Sudeste é o tipo de relevo mais marcante no Sudeste. Tem as características das grandes serras e paredões de pedras e é muito comum em Minas Gerais. O meridional é conhecido pela variação de pedras menos resistentes e outras mais duras, possibilitando várias falhas no relevo. Está presente principalmente no centro-oeste de São Paulo e no oeste de Minas. Por último, temos a depressão periférica, que é um tipo de solo baixo e plano, e está geralmente no meio das serras, tomando uma forma parecida com uma canoa. Entre várias bacias hidrográficas na região sudeste, merecem destaque a Bacia do Paraná. Nessa bacia se localiza alguma das maiores hidrelétricas do país, tanto no Rio Paraná como nos rios Paranaíba e Grande. Bacia de São Francisco. O principal rio nasce em Minas, na Serra da Canastra, recebendo alguns influentes e outros menores, que chegam inclusive a secar. O São Francisco tem alta importância regional para oferecer transporte, alimentação, energia elétrica e irrigação. A usina hidrelétrica de Três Marias foi construída a fim de regularizar o fluxo do rio, fornecendo energia elétrica e ampliar seu trecho navegável. Bacia do Leste. São conjuntos de bacias secundárias de diversos rios que nascem nas serras litorâneas para o Atlântico. Bacias do Sudeste e Sul. A região é drenada também por estas bacias, destacando-se a do Rio Ribeira do Iguapé, no estado de São Paulo. Região composta por 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar desses estados juntos abrangirem uma área de cerca de 924 mil km², é uma região bastante populosa e bastante povoada. Possui cerca de 85 milhões de habitantes e 92 habitantes por quilômetro quadrado. A população é composta por 58% de brancos,
32% de pardos, 8% de negros e 1% de indígenas. A região possui um IDH de 0,753, o que é considerado um IDH elevado. Aspectos culturais, como as festas típicas, que são de origem africana, devido à colonização, e no interior dos estados são caipira. Fala também da culinária, que é muito vasta nessa região. No Rio de Janeiro, temos a feijoada, em São Paulo, virada paulista, em Minas Gerais, o pão de queijo, e no Espírito Santo, a muqueca. A religião é de predominância, tem como predominante o catolicismo, mas também tem grandes aderentes do protestantismo, do judaísmo, do espiritismo e de outras religiões. Eu irei falar sobre a economia na região sudeste, que é a maior do país e muito desenvolvida, com um PIB de aproximadamente 2,5 trilhões de reais e um PIB per capita de 30 mil reais. E a participação do PIB nacional é de 55,2%, tendo isso bem alto. E a agricultura é a maior do país também, pelos seus solos férteis, é muito diversificada, tendo em seus destaques como soja, cana-de-açúcar e laranja. Não possuímos apenas agricultura no país, a nossa pecuária também é muito boa, a segunda maior do país, com um grande rebanho. E a avicultura e a produção de ovos é a maior do país, com 40% concentrados apenas no estado de São Paulo. Mas não ficamos apenas no setor primário, possuímos também uma ótima industrialização, grande parte nas cidades mais populosas, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E o estado de São Paulo possui o maior parque industrial da América do Sul, com as suas indústrias mais destacadas como metalúrgica, siderúrgica e petrolífera. Outra atividade importante na economia do Brasil, que acontece muito no Sudeste, é o turismo, que no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte atraem muito pelas praias. São Paulo, pelos seus centros culturais e entretenimentos, também por ser o centro financeiro do Brasil. E Minas Gerais, pelas suas grandes quantidades de cidades históricas. Eu vou falar sobre a ocupação dos estados do Sudeste. Começando pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é primeiramente povoado no século XVI pelos portugueses, que colonizaram primeiro o atual Morro do Pão de Açúcar. Em São Paulo também foi povoado no século XVI, quando portugueses e espanhóis vieram pelo litoral santista e fundaram a primeira vila da cidade, São Vicente da Baixada Santista. Minas Gerais foi povoada a partir da primeira descoberta das jazidas de ouro da cidade, e no século XVII, quando foi criada a primeira vila também, Ribeirão do Carmo. Espírito Santo foi povoado a partir das primeiras plantações de cacau pelos baianos, e só no século XIX conseguiu sua atual configuração. O aumento populacional dos estados do Sudeste é relacionado com a decadência da economia açucareira do Nordeste. Também com isso foi descoberta ouro nos estados de Minas Gerais. Com isso, a capital do Brasil saiu de Salvador e veio para o Rio de Janeiro, trazendo muita gente para o Sudeste. No século XVIII, houve a decadência da economia mineradora. Com isso, o Rio de Janeiro se tornou pioneiro na agricultura de café. Depois disso, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, toda a região do Sudeste também se tornou produtora de café. Com o café, trouxe muitos imigrantes para a região do Sudeste, também trazendo infraestrutura, ferrovias, além do crescimento das cidades, trazendo reflexos até hoje no estado do Sudeste. A região Sudeste é a região mais populosa e que possui o maior PIB do Brasil, possui os 3 estados mais populosos e as 3 maiores metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São as cidades dessa região as mais visitadas pelos brasileiros e estrangeiros, possui as cidades mais altas do Brasil e ocupa mais de 10% da área do território brasileiro.